Justiça e Você começa agora. No programa de hoje vamos falar sobre a próxima edição do projeto Justiça na Praça. E você vai ver também que mesmo sendo considerado crime, o aborto clandestino é a 5ª causa de morte materna no Brasil. E ainda o balanço positivo das atividades da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E uma reportagem mostrando as diferenças entre o que é público e o que é estatal. Continue conosco, o Justiça em Você volta em instantes. E no intervalo você confere os fatos da semana que marcaram o Poder Judiciário Potiguar. Até já! Entre os dias 10 e 14 de novembro, a coordenação dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte promoveu um curso para os servidores dos PROCONs municipal e estadual. A capacitação tratou de temas relacionados ao atendimento ao público e estratégias voltadas para a solução de conflitos. O treinamento atende à Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que institui a Política Judiciária Nacional de Tratamento dos Conflitos de Interesse. Com o objetivo de implementar essa política pública adequada de resolução de conflitos, nós estamos aqui dando uma força, vamos dizer assim, trabalhando as técnicas autocompositivas de conciliação, por exemplo, que são importantes para o desenvolvimento da política. Uma sessão solene promovida no dia 18 de novembro marcou a inauguração do sinal digital da TV Câmara Natal em canal aberto. A emissora é uma das que transmitem a programação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e agora integra a rede legislativa de TV digital por meio do canal 51.4. O TJ atualmente transmite na TV Câmara Municipal as sessões do Pleno e também os programas jornalísticos produzidos semanalmente que divulgam as ações, os projetos, as decisões da Justiça Estadual. E esses programas agora poderão chegar a um número muito maior de pessoas por meio da TV Câmara. Parabéns à Câmara Municipal de Natal. De volta com o Justiça e Você, a próxima reportagem trata de um tema que gera muitas dúvidas para a maior parte das pessoas. As diferenças entre o que é público e o que é estatal. No senso comum, muitas vezes essas duas modalidades de instituição se confundem. Será que os tribunais de justiça são públicos ou estatais? Ficou em dúvida? Confira então a resposta. O dicionário define a palavra público como algo relativo, pertencente ou destinado ao povo, à coletividade. Algo que é para o uso de todos, para o uso comum. E ainda aquilo que é aberto a qualquer pessoa. Já a palavra estatal significa aquilo que é pertencente ou relacionado ao Estado. Na língua portuguesa, as duas palavras não são sinônimos, mas nas ruas pouca gente sabe a diferença entre os dois termos. Qual é a diferença entre público e estatal, você sabe? Público e estatal, no momento, não sei lhe dizer não. Você sabe qual é a diferença entre público e estatal? Não. Não. Eu acho que o público é tudo aquilo, serviço, o que quer que seja, que é oferecido pelo Estado. E estatal, a gente fala Estado no sentido de união, público. E estatal, acho que é do Estado, não tenho certeza se é isso. Para compreender bem a diferença entre o público e o estatal, é preciso antes conhecer a definição do que é Estado. O Estado é o ente regulador da vida social. Portanto, é essa estrutura burocrático-administrativa, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então, todas as instituições, direto ou indiretamente vinculadas a esses três poderes, fazem parte, digamos assim, da máquina e da burocracia estatal. Sabendo que o Estado é o conjunto das instituições que controlam e administram uma nação, fica fácil perceber que nem tudo que é estatal é público. Ou seja, nem tudo aquilo que é de propriedade do Estado pertence ou pode ser utilizado diretamente pelo povo. Por exemplo, pegar a Petrobras, ela é uma empresa mista, mas ela é fortemente estatal porque o Estado, no caso, tem, o poder público tem
detém a maioria das ações da Petrobras. Então, portanto, ela é sócio majoritário, ela é quase uma empresa estatal. Mas ela não é pública, porque só tem os resultados diretos, né, dos dividendos, dos seus lucros, etc., os seus acionistas. É na esfera estatal que se inserem os poderes executivo, legislativo e judiciário. Portanto, todas as instâncias judiciárias brasileiras, incluindo os tribunais de justiça, são estatais. As decisões tomadas por juízes e demais membros dos tribunais representam a vontade e o poder do Estado. Quando a gente fala de poder judiciário, essa nomenclatura, essa denominação poder, já indica que a atividade exercida ela é uma atividade estatal. Quando se resolve construir, estruturar órgãos que compõem o poder judiciário para a decisão de conflitos, é porque essa manutenção de um mínimo de equilíbrio nas relações sociais é algo que atende ao interesse do Estado. Por isso que a função jurisdicional é uma função típica do Estado. O destaque do TJ nas mídias desta semana vai para as postagens da página do TJRN no Facebook, que mostram o prêmio recebido pelo Tribunal de Justiça Potiguar durante o 8º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Santa Catarina. O TJRN recebeu o selo Justiça em Números, categoria Diamante. A premiação reconhece e homenageia os tribunais que atingem alto nível de excelência na gestão de informações estratégicas. O Justiça e Você fala agora sobre uma prática que, mesmo sendo considerada crime no Brasil, continua a fazer vítimas quase que diariamente: o aborto. A cada 2 dias, uma brasileira morre vítima de um procedimento mal sucedido. O aborto clandestino é a 5ª causa de morte materna no país. Veja a reportagem. 1 em cada 5 brasileiras de até 40 anos de idade já fez pelo menos um aborto ilegal. Em números absolutos, isso significa que aproximadamente 7.400.000 mulheres puseram a saúde e a vida em risco. Existem complicações de diferentes naturezas para a questão do abortamento. Uma delas são complicações hemorrágicas imediatas pelo procedimento em si. Outros que podem ocorrer são a perfuração do útero, que pode levar à lesão de alças intestinais, da bexiga, com repercussões graves, inclusive, se ela sofreu processos infecciosos ou não durante esse procedimento. E após, ela pode ter lesões das trompas e mais para frente pode ter dificuldade para engravidar, infertilidade realmente. Recentemente, a história de Jandira Madalena dos Santos Cruz, vítima de um aborto mal sucedido, chamou a atenção da imprensa nacional. O corpo dela foi encontrado carbonizado dentro de um carro. Grávida de 4 meses, ela estava desaparecida desde que saiu de casa para praticar um aborto em uma clínica clandestina no estado do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a jovem de 27 anos morreu durante o procedimento de interrupção da gestação. 4 pessoas estão presas acusadas de envolvimento no caso e um falso médico está sendo investigado. O caso de Jandira está longe de ser exceção. O aborto clandestino é a 5ª causa de morte materna no Brasil. O paciente, com medo das punições legais, ela busca serviços das mais diversas naturezas, com condições sanitárias precárias, sem condições mínimas de higiene, com formas, métodos de fazer o abortamento que não são reconhecidos cientificamente, alguns até de forma muito bizarra. No Brasil, o aborto só é permitido em 3 circunstâncias: quando há risco para a gestante, em diagnóstico de anencefalia no feto ou quando houve estupro. Fora isso, o Código Penal prevê crime com punições para as mulheres e para os responsáveis pelo procedimento médico. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outra pessoa interrompa a gestação de maneira ilegal prevê pena de 1 a 3 anos de detenção. Para quem executa o procedimento médico em terceiros, as penas podem variar. O nosso Código Penal, ele prevê as formas qualificadas. No caso da gestante ser uma pessoa menor, inimputável, né? Como a gente chama absolutamente incapaz, que tanto pode ser o menor, como pode ser uma pessoa com deficiência, com alguma deficiência. E a pena vai ser de 3 a 10 anos também, podendo ser majorada de 1/3 se a gestante sofrer lesão corporal e duplicada se a gestante vier a falecer. A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia calcula que são realizados por ano cerca de 700.000 abortos.
Por medo das punições legais, apenas 30% das mulheres procuram atendimento médico para tratar as complicações decorrentes. Em muitos casos, a morte pode ser evitada. É importante que ela vá ao serviço após ter realizado esse procedimento, porque a gente não vai denunciar. Legalmente, a gente não pode fazer nenhuma denúncia. A gente está lá para cuidar única e exclusivamente da paciente. Não é para fazer papel de polícia, não é para denunciar, não é para fazer nada dessa natureza. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, falamos sobre a última edição do projeto Justiça na Praça, de 2014. Aproveite esses minutos para acessar nossa página no Instagram e conferir as melhores imagens do Judiciário Potiguar. Compartilhe nossas postagens e interaja conosco também. Queremos saber quais são os temas da sua preferência. O Justiça e Você volta já. De volta com o Justiça e Você, falando agora sobre as atividades da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A atual gestão da vice-presidência zerou a pauta de processos e recursos que aguardavam análise e cumpriu com sucesso as metas destinadas a ela. Confira. A gestão do biênio 2013-2014 da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que tem à frente o desembargador Saraiva Sobrinho, reduziu o acervo total de processos com recursos que aguardam aceitação. Eram 722 processos à espera de decisão no início da administração e a pauta foi zerada em apenas 3 meses de trabalho. 5.843 processos foram analisados em 2013. 5.305 até outubro desse ano. O número de recursos apreciados no primeiro ano da gestão foi de 6.658 e até o mês de outubro de 2014 já eram 6.018 recursos. Diante dos resultados positivos, a vice-presidência do Poder Judiciário Potiguar entrega a gestão totalmente saneada. Nós implantamos primeiramente uma triagem inicial. Nós identificamos os recursos que tratavam de um mesmo tipo de matéria. Identificamos aquelas matérias que eram bastante repetitivas e nós agrupamos esses recursos relativos a essas matérias para dar uma vazão mais rápida a elas, criando um modelo que tratava especificamente daquele tipo de matéria já bastante reiterada. Outras metas também foram alcançadas pela vice-presidência do Tribunal de Justiça, como a reestruturação da CSI, a Comissão de Segurança Institucional. Ela é o órgão responsável pela segurança dos magistrados e isso é feito com medidas estratégicas de segurança, monitoramento de casos arquivados e serviços de inteligência. Hoje já é de sabência geral que, em função da gravidade do caso, da repercussão social, econômica e política das nossas decisões, os magistrados são postos efetivamente a situações de risco. Então a comissão ela existe exatamente para prevenir que esse tipo de situação não aconteça, montando políticas estratégicas e reprimir quando acontece, efetivamente pondo em prática o nosso núcleo de inteligência, disponibilizando carros blindados, escolta, enfim. A atual gestão ainda criou o website para dar maior transparência e divulgação das decisões e atividades realizadas pela vice-presidência. A página traz notícias, balanços de execuções e informações sobre decisões. É uma forma de também eles terem acesso ao tipo de recurso, ao tipo de matéria que estava sendo repetida no STJ e o STF, que eventualmente poderia coincidir com o caso da pessoa que estivesse com um recurso idêntico aqui no nosso gabinete. O programa Justiça na Praça se prepara para realizar a última ação de 2014. A repórter Ana Aline Cunha esteve com a desembargadora Zeneide Bezerra e traz mais informações sobre o evento.
A última edição do ano do programa Justiça na Praça acontece em Pau dos Ferros, nos dias 5 e 6 de dezembro. E toda uma estrutura especial para fechar esse ano está sendo preparada. Eu converso agora com a desembargadora Zeneide Bezerra para falar mais sobre essa edição. Desembargadora, o que é que está sendo preparado para a edição em Pau dos Ferros? Pois é, Pau dos Ferros é assim diferente, porque é o único município do estado que fez todos os programas do TJ. Então, eles aproveitaram mesmo, a partir de Justiça Escola, Justiça na Praça, o Acopegan. Então, nós esse ano vamos trabalhar com todos os serviços, aqueles imprescindíveis que estejam numa praça, que tem a procura uma demanda muito grande da população. Vamos abrir à noite, porque os casamentos, 240 casamentos, é melhor serem feitos à noite por conta do calor do dia. E ali naquela abertura tem uma grande explosão de cultura. Então, pelas nossas crianças e adolescentes, é um momento ímpar, é muito bonito, com aquele céu assim bem esplendoroso, vendo aquilo tudo que a gente está fazendo. No outro dia, estamos aí com todos os serviços postos naquela praça de eventos enorme. Por exemplo, os nossos juízes, todos fecham o fórum e todos vêm para a praça pública. Eles e outros mais que nós convocamos. Todos os serviços, né? Carteira de identidade, e outros documentos, outras informações, o tribunal está em peso, né? Nós desembargadores, nós juízes, nós servidores, estamos ali em peso e nós levamos todos os programas. Nós vamos levar os 9 rumos, o NOAD, que esse NOAD é de uma importância vital, porque infelizmente a gente vê a droga aí dominando tudo e a gente leva o NOAD e todos os outros que a gente leva pelo tribunal. E aí, quando é às 5 horas da tarde, que o programa é encerrado, a gente vai fazer a contagem do que a gente fez, né? E faz um grande momento de encerramento com o programa Justiça Escola. Então, é um município que trabalha a Justiça Escola no ano inteiro para deslumbrar a gente naquele momento com o encerramento com Justiça Escola. São projetos que andam de mão dadas. Além disso, por estarmos aqui no TRE, também tem a presença do TRE. Nós vamos trabalhar direto aquela semana, né, de 3 a 6, porque nós vamos levar o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, a nossa escola do TRE, a Escola Judiciária Eleitoral, com várias palestras dentro das escolas sobre cidadania. E também nós temos aquele ônibus enorme do TRE que nós vamos levar para prestar serviço ao público. Então, é um entrelaçamento de instituições, o TJ, o TRE e todas as outras instituições que fazem parte, que são parceiras do programa. Para você ver, lá nós vamos levar o comandante da base aérea, o comandante da base da Barreira do Inferno e o general Barboteu. É uma coisa nunca vista em Pau do Ferro. 3 comandantes assim, militares vão chegar à noite, né, à tardinha, no avião e vão ver essa abertura e não sei se eles vão ficar muito tempo até à tarde, porque eu não tive ainda tempo de perguntar isso, mas é uma coisa ímpar. É uma coisa ímpar o que acontece em Pau dos Ferros, aproveitando, inclusive, a festa da padroeira. Então, ela vai lançar muitas luzes e a gente vai fazer um belo espetáculo para o povo. Essa edição em Pau dos Ferros encerra o programa esse ano. Qual o balanço que a coordenação faz desse ano de atividades? Pois é, um balanço assim, super positivo, onde a gente já alcançou mais de 1 milhão de pessoas. E juntamente com o Justiça Escola, nós temos um balanço maior ainda, porque nós alcançamos só em termos de crianças e adolescentes, nós temos mais de 500 mil de meninos beneficiados com os nossos programas. Então, é um balanço assim, fantástico, porque nós somos um tribunal assim, introspectivo. A gente fica limitado a abrir processo, fechar processo, abrir computador, fechar computador. E aí, a partir de 2007, o TJ, o Tribunal de Justiça,
enveredou pelo caminho social. Nós chegamos aqui no TRE dia 1º, mas nós já ficamos dentro das salas de aula no dia 3. Então, é uma preocupação muito grande de fazer essa aproximação dessas instituições com o povo, que é quem paga nossos salários. Ok, muito obrigada, desembargadora Zeneide Bezerra. Lembrando que a última edição do Justiça na Praça acontece em Pau dos Ferros nos dias 5 e 6 de dezembro. O Justiça e Você volta na próxima semana, mas você continua acompanhando as principais notícias do Poder Judiciário nas nossas páginas nas redes sociais. Pela internet você pode também rever o programa, deixar comentários e sugestões de temas para as nossas reportagens e entrevistas. Queremos saber o que você gostaria de assistir no Justiça e Você. Obrigada pela audiência.